voltando agora para a aula de História, livro de História, página 72, Família Real no Brasil, bloqueio continental. Acompanhe aí. É preciso compreender alguns fatos que aconteceram na Europa e que fazem com que o Brasil se tornasse um império. No final do século XVIII, a Europa tinha duas grandes nações, a Inglaterra e a França, que disputavam domínios e poder na Europa e nas colônias, na África, América e Ásia. Na Inglaterra acontecia a Revolução Industrial. Esse país se tornava uma grande potência econômica por meio do comércio, dos produtos que fabricava e detinha um grande poder náutico. Na França havia acontecido a Revolução Francesa. À frente do governo estava Napoleão Bonaparte, que vinha conquistando territórios em toda a Europa. Nessa época, os países europeus eram obrigados a escolher se estavam do lado da Inglaterra ou da França, por causa da briga entre essas duas nações. Napoleão decretou o bloqueio continental, que era o bloqueio dos portos dos países aliados à França, a entradas dos portos ingleses. Com essa medida, Napoleão queria enriquecer a Inglaterra, porque ela não teria como vender os produtos que fabricava. Portugal tentou ficar neutro nesse conflito, embora dependesse do dinheiro inglês, mas Napoleão já havia tirado a coroa do rei da Europa, ou da Espanha, e seguia para Portugal para obrigar o rei a cumprir o bloqueio continental. Sabendo que Napoleão estava a caminho de Portugal, os governantes e nobres portugueses não tinham outra escolha, precisavam fugir para o Brasil. A fuga foi feita sob a proteção da Inglaterra. Foi a marinha mercante inglesa que trouxe a família real portuguesa para o Brasil. Dom João, em troca do favor da proteção inglesa, abriu os portos brasileiros aos produtos ingleses. Por meio desses portos, as mercadorias inglesas puderam chegar à região da América do Sul. Acontecimentos ocorridos com a chegada da família real ao Brasil. Com a chegada da família real ao Brasil, em 1808, a vida da colônia se transformou. Novos órgãos e instituições foram criados. A vida cultural passou a contar com a presença de artistas e bibliotecas, escolas foram fundadas, etc. Entretanto, o povo português não estava muito satisfeito com a permanência da família real no Brasil. O acordo entre o rei de Portugal e a Inglaterra prejudicava os comerciantes portugueses, já que os produtos ingleses podiam entrar no Brasil. Isso significava que a vantagem comercial que os portugueses tinham de apenas eles poderem mandar produtos para o Brasil estava sendo compartilhada com os ingleses. O sentimento para os portugueses era de que os papéis foram invertidos. Portugal havia se transformado na colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à posição de Reino Unido a Portugal. Com isso, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e passou a ser um reino ligado a Portugal por laços de amizade. Daí em diante, as capitanias passaram a ser chamadas de províncias. Página 73. Em 1812 e 1815, Napoleão Bonaparte sofreu sucessivas derrotas na Europa e foi exilado. Com a derrota de Napoleão, os portugueses pensaram que a família real retornaria a Portugal e que as coisas voltariam a ser como antes. Mas o rei não demonstrou qualquer interesse em voltar. Ao mesmo tempo, muitos domínios de Portugal na América deixavam de ser colônia e passavam a ser reino, inclusive o Brasil. Em nossas terras explodiram algumas revoltas, como a revolta dos alfaiates na Bahia e a Revolução de 1817 em Pernambuco. Ambas as revoltas aconteceram por causa das misérias
míseras condições em que o governo deixava a população. A insatisfação do povo com o governo português levava as pessoas a acreditarem que as coisas poderiam melhorar se estivessem livres e independentes dos portugueses. Assim, existiam pessoas que no Brasil queriam expulsar a família real e em Portugal que queriam seu retorno. Dom João conseguiu controlar as revoltas por meio de violenta repressão. Dessa forma, impedia momentaneamente que o Império Português caísse. Pouco tempo depois, começou uma revolta na cidade do Porto, em Portugal. Os revolucionários exigiam o retorno de Dom João e que ele jurasse seu compromisso com Portugal. Em 1818, após a morte da rainha Dona Maria I, Dom João foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João VI. Em 1821, ele retornou a Portugal e o governo do Brasil foi entregue a seu filho Dom Pedro I, como regente. O regente poderia tomar qualquer decisão, portanto, governava o Brasil. Tá? Então, de acordo com esse texto aqui, vocês vão responder aí as questões. Primeira questão, marque a alternativa correta. Os países que disputavam o domínio de algumas colônias eram quem? Era Itália, Alemanha, Rússia e Polônia ou Inglaterra e França? Vai marcar aí, Inglaterra e França, né? B, continentes que despertavam interesse para o inglês, para a Inglaterra e para a França. Era a África, a América, a Ásia e a Europa, né? Revolução que ocorreu na Inglaterra no final do século XVIII foi a Revolução Industrial, né? Segunda, em troca do favor, da proteção da Marinha Mercante Inglesa, o que Dom João fez com a retribuição? Ele abriu portos brasileiros, né, aos produtos ingleses. Página 74. Você vai procurar aqui no diagrama o complemento das alternativas aqui a seguir, né? Você vai procurar as palavras: porto, repressão, comerciantes, revolta, família real e Napoleão. E aí depois você vai completar aí embaixo. Quarta questão, marque a alternativa correta. Letra A, existiam pessoas no Brasil que queriam expulsar a família real. Letra B, existiam pessoas em Portugal que queriam o retorno da família real. C, com a revolta na cidade do Porto, Dom João retornou a Portugal. D, em relação ao domínio português, o Brasil estava livre. E letra E, Dom Pedro I ficou no Brasil como regente, né? Página 75, você vai observar esse mapa aí. Depois você vai pintar os locais onde ocorreram as revoltas durante a permanência da família real no Brasil e escrever os respectivos nomes. Então, você vai pintar aí os estados de Pernambuco, né, e o da Bahia, e qual foi a revolta que aconteceu em Pernambuco e em Bahia. Aí você vai dizer, revolta dos alfaiates na Bahia, você vai escrever aí no quadrinho embaixo, e no segundo quadrinho você vai escrever revolta de 1817 em Pernambuco. E na última questão, que causas contribuíram para ambas as revoltas? Por que foi que aconteceram essas revoltas? Aí você vai escrever aí na última questão. Tá, gente? Então, já nós teremos aula de gramática, né? Até já.